Bom dia, paz do Senhor. Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe tua família, que Deus te dê um dia abençoado debaixo da graça do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus te conduza em tudo que você for fazer hoje. Que a palavra que o Senhor nos trouxe hoje, que ela não saia vazia. Que você abra seu coração para receber de Deus aquilo que Ele tem para ti hoje, em nome de Jesus. A palavra que eu trouxe hoje está em João 5:1-9, que nos fala assim. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subia para Jerusalém. Ora, existe ali junto ao Porto das Ovelhas um tanque chamado de hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto o anjo descia em certo tempo agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo isto dito, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer o outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leite pôs-se a andar. Amém? Glória a Deus. Então Jesus ele estava passando por ali naquele tanque e havia um homem que era paralítico, que fazia 38 anos que estava ali, naquela situação ali, tentando um milagre, porque a palavra fala que aquele tanque, a água se agitava em tempo, e quando aquela água se agitava, descia um anjo que curava quem consegue entrar primeiro, mas como ele era paralítico, ele não conseguia chegar a tempo para ele poder receber a cura. E Jesus, vendo ele perguntou se ele queria ser curado, Então, assim, o que Jesus disse? Toma teu leito e anda. E o que Jesus está nos falando através dessa palavra, além do milagre que ele pode fazer na nossa vida, Porque foi um milagre que Jesus realizou ali, ele mostrou para aquele enfermo, aquele coxo, que ele não precisava de uma água agitada, que ele precisava somente de Jesus na vida dele, para que Jesus trouxesse a transformação que ele precisava, a cura que ele precisava. E eu creio assim que a transformação, a cura que ele precisava não foi só do físico. Eu acredito também que além dele ter sido curado fisicamente, eu creio que ele também tenha sido curado interiormente, Porque quando Jesus faz um milagre tão grande na nossa vida, a gente não quer mais soltar a mão dele, porque é tão boa a presença dele, é tão bom o que ele faz por nós, Então, assim, o que Jesus está nos falando? Que Jesus, quando ele veio para fazer a diferença para nós. Jesus, ele veio para nos trazer vida, e vida em abundância, sabe? Então, assim, a gente precisa buscar Jesus, a gente precisa pedir pelo milagre de Jesus, sabe? Não deixe de buscar Jesus, busque a presença dele, busque Jesus pelo milagre que você precisa. Às vezes parece uma situação tão difícil, parece uma situação tão complicada, mas quando a gente clama a Jesus, quando a gente pede por Jesus, ele sempre vai nos abençoar. Há poder no nome de Jesus Cristo, e nós temos que usar o poder do nome de Jesus Cristo ao nosso favor, mas também a gente precisa aceitar ele como o nosso único e suficiente Salvador e crer no milagre dele, crer na promessa que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Em João 10:10 também nos fala assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Então, o que Jesus está nos falando também, Que Jesus ele veio para nos dar vida, que Jesus veio para nos dar vida em abundância. E é isso que a gente tem que buscar em Jesus, sabe? A gente não tem que aceitar uma vida medíocre, a gente não tem que aceitar uma vida mesquinha, uma vida de miséria. Jesus ele veio para nos dar vida em abundância. E eu não falo somente de financeiro, eu falo também de vida pessoal, de vida familiar, de trabalho, de todas as áreas espirituais, sabe? É em todas as áreas que Jesus nos abençoa, em todas as áreas que o Senhor Jesus está conosco. Quando a gente consegue alinhar nossa vida com Cristo, quando a gente consegue pôr Jesus como primeiro lugar na nossa vida, e Jesus ele vem, ele faz a transformação. Chama Jesus para dentro da tua casa, chama Jesus. Jesus, hoje eu vou estar indo trabalhar, vai comigo, Jesus. Jesus, eu tenho que resolver algumas coisas, vai comigo, Jesus. Jesus,
resolve isso para mim, eu preciso dessa solução, Senhor Jesus. Entrega tudo para Jesus, faz que nem esse paralítico, o paralítico aceitou a cura de Jesus, sabe? Olha quantos anos ele sofrendo com aquela enfermidade e simplesmente uma palavra de Jesus já mudou totalmente a história dele. A palavra do Senhor nos fala também: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos. O Senhor está falando é todos, não é só aquele que está bem, só aquele que, hoje eu estou bem, eu vou para Jesus, eu vou esperar ficar bem para mim, para Jesus, eu vou esperar eu melhorar disso para mim, para Jesus. Não, Jesus está te chamando exatamente do jeito que você tá, é desse jeitinho que Jesus te quer, sabe? Não põe empecilhos, não põe nada na frente, sabe? Para você ir para Jesus, vai para Jesus. Jesus tem te chamado, se liberta, seja livre, seja liberto, sabe? Jesus pagou o preço por nós naquela cruz, sabe? Ele pagou o preço por nós, a gente foi sarados pelas pisaduras dele. Então assim, creia em Jesus, coloca Jesus como Senhor da tua vida, coloca Jesus como centro das atenções da tua vida, prioriza Jesus na tua vida. Em nome de Jesus você verá a graça e a presença dele, o milagre vai acontecer. Esse coxo, 38 anos ali sofrendo daquela enfermidade, parado naquele mesmo lugar sem poder se movimentar, porque como que ele ia chegar àquela água? Não tinha como, mas o milagre veio até ele. Quantas vezes Jesus vem até nós, quantas vezes Jesus usa pessoas para nos abençoar, pessoas para falar conosco, e a gente não toma o nosso leito, a gente não toma a direção e não levanta e não anda, sabe? Levanta, anda deste lugar, vai em direção da direção que Jesus está te dando. Ele está dizendo: levanta, te levanta como meu filho, te levanta, eu tô aqui, eu cuido de ti, sabe? Não tenha medo, Jesus é contigo, Jesus é quem caminha contigo. Mas você precisa crer, você precisa buscar o teu milagre, creia na promessa, creia nas direções que o Senhor Jesus te deu, né? Ele simplesmente podia ficar ali sem acreditar naquilo que Jesus estava dizendo quando ele disse: levanta e anda. Sabe? Então, quantas vezes Jesus diz: vai até tal lugar? Quantas vezes Deus usa pessoas para te dar a direção certa? Vai na direção de Jesus, vai naquilo que Jesus está te dando a direção. Ele podia muito bem, né, dizer: não, mas eu não vou levantar daqui, será que eu fui curado? Será? Mas não, o que ele fez? Ele, pela fé dele, ele pegou, levantou o leito dele e saiu andando. E é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que crer no Jesus, a gente tem que crer no milagre, a gente tem que crer na promessa. Isso que Jesus fez foi um milagre. Jesus, ele veio para transformar a nossa vida. Jesus, ele veio para nos dar vida, vida em abundância. E essa vida em abundância que a gente tem que buscar no Senhor, é essa vida em abundância que o Senhor quer nos dar. Mas a gente tem que se permitir, a gente tem que aceitar Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, sabe? Não olha para ninguém, não olha para os lados, não olha para julgamento. O único que pode nos julgar é Jesus. Só Jesus conhece o nosso coração, só Jesus sabe das nossas lutas. Quem tá ali fora, ele não conhece a tua luta, ele não sabe o que você passa dentro da sua casa, ele não sabe o que você passa no seu dia a dia, mas Jesus sabe, e Jesus quer caminhar contigo, Jesus quer te levar em pastos verdejantes, mas você precisa crer, você precisa buscar o Senhor de todo o teu coração. Não perca tempo mais, Jesus está à porta, Jesus está batendo. Eis que estou à porta e bato. Oh, Rabachuri canta, ai, que o Senhor te derrame graça nesse dia, meu irmão, que o Senhor te derrame força, coragem para você levantar o seu leito e ir andando, para que você vá à frente naquilo que Jesus tem te dado a direção. Não olha para trás, não olha para o obstáculo, olha para Jesus, olha para Jesus. Saia dessa paralisação pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, porque pelas pisaduras deles nós fomos sarados, pelas pisaduras deles nós fomos sarados. E se você tem alguma enfermidade, que o Senhor Jesus coloca a mão poderosa sobre o teu corpo, aonde há feridas, aonde há dor, em nome de Jesus, que você seja sarado pelo poder do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, só Jesus tem poder para nos curar, só Jesus tem poder para nos salvar, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te liberte de cadeias, que o Senhor Jesus te liberte do que te aprisiona, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, sangue de Jesus.
Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Eu espero que essa palavra, Senhor, tenha falado muito forte no teu coração, porque eu senti uma presença muito forte do Senhor, sabe? O Senhor tá falando conosco e a gente tem que ser ouvinte e praticante. Não adianta, né, só a gente ouvir a palavra, ouvir os direcionamentos de Deus, mas a gente se travar, a gente não fazer aquilo que Deus está nos direcionando, mas a gente precisa buscar no Senhor, sabe? A força para você andar, para você tomar seu leito e andar em direção daquilo que Deus está te dando a direção. A gente precisa tomar passos de fé, a gente precisa ser mais corajosa, sabe? A gente tem que deixar o medo de lado e fazer o que Deus nos chamou. É isso que a gente tem que ser mais firmes, revestir da armadura do Senhor Jesus Cristo e andar em direção à promessa, andar naquilo que Jesus está nos direcionando, porque Jesus, ele é tudo que a gente precisa. Jesus, ele é tudo que a gente precisa para a gente alcançar a eternidade, para a gente alcançar a salvação da nossa vida, a salvação da nossa casa, sabe? Então, assim, a gente tem que pensar na nossa salvação também, e Jesus, ele é a salvação. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. A gente tem que aceitar Jesus, a gente tem que caminhar com Jesus, a gente tem que chamar por Jesus. Jesus, habita aqui comigo. Jesus, faz morada, Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu podia passar o tempo todo aqui falando de Jesus, porque é muito bom falar de Jesus, sabe? Porque Jesus, só Ele tem poder, só Ele tem poder, e Ele nos enche a nossa alma, Ele sacia a nossa sede daquilo que a gente precisa, sabe? Jesus, Ele é lindo, Jesus, Ele é maravilhoso, há poder no nome dEle, esse Filho abençoado que o Senhor nos deu para nos abençoar, para nos trazer paz, para nos trazer vida. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus, glória a Deus. Se o Senhor falou contigo através dessa palavra, deixa seu amém. Amém, Senhor, glória a Deus, o Senhor falou comigo, glória a Deus, aleluia. Deixa sua curtida, para que o YouTube entenda que o vídeo está sendo bom, para que a gente possa estar aqui todo dia na presença do Senhor, recebendo palavras assim abençoadas, palavras que nos edificam, sabe? Também compartilha com alguém que está precisando receber um renovo do Senhor Jesus Cristo, alguém que precisa receber dos céus aquilo para a vida dela, em nome de Jesus. Não tenha medo, sabe? Não tenha insegurança, deixa Deus te usar, seja instrumento nas mãos do Senhor, porque quando a gente abençoa alguém, Deus sempre vai nos abençoar, né? Mas que a gente faça de coração e não por interesse, em nome de Jesus. Eu quero estar orando pela tua vida, que você entregue as tuas causas diante de Jesus, que você entregue o teu coração, peça para Deus aquilo que você precisa nesse dia, chame por Jesus, clame por Jesus, e você verá o milagre que o Senhor vai fazer no dia de hoje, você verá a graça do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, louvado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido amado, nos colocamos, Senhor Jesus, diante da tua presença. Primeiramente, quero agradecer, Pai, por essa palavra abençoada. Te agradecer, Senhor, pela tua presença. Te agradecer, Espírito Santo de Deus, por nos conduzir, Senhor, nesta oração, através dessa palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, enche o nosso coração, a nossa vida no dia de hoje. Que o Senhor Jesus caminhe conosco aonde nós formos. Oh, Jesus amado, entra dentro dessas casas, entra no coração dessas famílias, Pai. Faz a transformação que a gente precisa. Que não sejamos que nem aquele coxo, ficar anos e anos, Senhor, parado no mesmo lugar. Que nós venhamos andar em direção daquilo que o Senhor tem para nós, que nós vamos andar, Senhor, em direção da promessa que o Senhor tem para nós. Tudo que nos paralisa, Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra, que as cadeias, os laços, o jugo tá repreendido agora pelo poder do nome de Jesus, porque pelas tuas pisaduras, Senhor, nós fomos sarados. O Senhor veio, Senhor Jesus, para que nós tenhamos vida em abundância, e que a gente receba dos céus o melhor dessa terra, aonde a luta, Senhor, que haja vitória, aonde a contenda, que haja paz,
paz. Senhor Jesus, que o Senhor leve a teus filhos em segurança onde eles forem, que o Senhor esteja à frente resolvendo todos os problemas que eles precisam, que o Senhor dá a provisão, Senhor Jesus, daquilo que eles precisam nesse dia, que pelo poder do nome de Jesus as cadeias sejam quebradas, os laços sejam quebrados, que os impedimentos sejam quebrados, que o Senhor renova a fé, que o Senhor renova a força, que o Senhor renova a esperança pelo poder do nome de Jesus, e que as cadeias, Senhor Jesus, sejam quebradas em nome de Jesus, que seja para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos curados e sarados, em nome de Jesus. Toca, Senhor Jesus, do alto da cabeça, as plantas dos pés, tudo que Satanás tem colocado peso, canseira, darcos inflamados, eu repreendo desejar, todo olhar invejoso que caia por terra, em nome de Jesus, todo peso nas costas, a canseira, Senhor, a canseira sem sentido, Pai, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Lava teus filhos, Senhor Jesus, porque o teu sangue, Pai, lava teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, que seja para a honra e a glória do Senhor. Manifesta a tua graça, Espírito Santo de Deus, sobre cada um, e que sejamos cheios da tua presença, em nome de Jesus. Sonda nosso coração, Pai, e nos enche da tua presença. Tudo aquilo que nos traz tristeza, Senhor, que em nome de Jesus caia por terra, e que sejamos renovados em Cristo Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, ouve atentamente, Senhor, cada pedido de oração, cada filho teu que está se colocando na tua presença agora, Senhor, que eles venham receber dos céus aquilo que o Senhor tem para eles, que o Senhor abra os céus, Pai, que o Senhor abra os céus para atender cada pedido de oração, dando força, coragem, equilíbrio e o milagre que eles precisam nesse dia, Pai, que o teu milagre seja com eles, pelo poder do nome de Jesus, cadeias sendo quebradas, laços sendo quebrados, todo mal caia por terra, todos os principados e potestades, pelo poder do nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Que toda honra e toda glória seja dada para ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe teu dia, que Deus te dê força, coragem para você vencer pelo poder do nome de Jesus. Lembra, toma seu leito e anda em direção daquilo que Jesus tem, do milagre que Jesus tem para tua vida, em nome de Jesus. E tu verás a graça do Senhor sobre ti, em nome de Jesus, em nome